Então, vamos lá. E quando eu tô falando do paciente, eu tô falando de alguns componentes que são importantes que ele esteja consciente. Que nem sempre é fácil, muitas vezes essa é a parte mais difícil. Estamos vivendo agora esse momento em que as pessoas têm que ficar em casa. Você mostra dados científicos para a pessoa, os médicos, todo mundo explica que é importante ficar em casa. E tem gente que não quer ficar em casa. Tem gente que teima em sair. Você tá vendo aí a catástrofe acontecendo em vários países do mundo. E mesmo assim as pessoas não estão satisfeitas com esses resultados. Isso é uma coisa que nós, psicólogos, convivemos diariamente com isso. Então, assim, alguns componentes básicos para o desenvolvimento do nosso trabalho é perceber se esse paciente tem consciência do seu problema. Porque muitas vezes eles não têm, né? Assim, eles acreditam que aquele é um evento esporádico, acreditam que, inclusive, deixar de tomar a medicação é uma das coisas mais comuns nos processos. Então, é muito importante a gente avaliar se esse paciente tem consciência do seu problema, tem consciência da gravidade do seu problema. Não culpa, né? É muito comum você ouvir isso. Não, mas é porque a minha mulher me deixou, é por isso que eu tô assim. Tentando trazer para um objeto externo uma justificativa para não precisar tratar, digamos assim, que precisa ser tratado. Uma outra coisa importante, isso talvez, gente, é a coisa mais importante, é a forma como esse sujeito nomeia ou renomeia os seus sintomas. Lembrando, a minha amiga Eliane aí fala que gosta da Gestalt. Tem uma técnica da Gestalt, a cadeira vazia, Derlange? O nome? Derlange não, desculpa, Eliana. Pronto, tem uma técnica na Gestalt que eu acho riquíssima, no psicodrama a gente usa também, que é uma técnica de você conversar com você mesmo, conversar com alguma questão. E essas técnicas ajudam muito a gente a entender, de fato, o que esse sujeito percebe daquilo. Às vezes, quando eu falo, eu tô com raiva. E quando você vai trabalhar essa raiva com alguma técnica, você vê que não é raiva, você tá com medo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda, tenha uma compreensão bacana do que de fato ele tá chamando e do que de fato aquilo significa. Às vezes a gente fala raiva, a gente fala medo, mas quando você vai investigar, vai ver que não é bem isso não que ela tá nomeando, tá bom? Deu pra entender? E a terceira questão é a adesão ao tratamento, né? Se ele vai aderir. E quando é que eu falo em aderir ao tratamento? Gente, eu tô falando mesmo de tomar a medicação, eu tô falando mesmo de vir à terapia, de fazer atividade física, né? De ser acompanhada por outros profissionais. Muitas vezes a gente precisa de um nutricionista para estar nos orientando, precisa fazer uma fisioterapia. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu indico muito é uma fisioterapia que vai ajudar na respiração com pacientes ansiosos, por exemplo, né? Como a respiração ela é importante para o trabalho da ansiedade, então a gente indica fisioterapeutas que fazem esse trabalho. Então, assim, esse paciente entender que ele precisa aderir ao tratamento, que não é só vir à terapia uma vez por semana, que não é só tomar o seu remédio naquele horário que o médico passou, como todos esses elementos são importantes e vão construir, de fato, esse processo. Aí eu vou mostrar um livro aqui pra vocês, que vão me ver no YouTube, porque quem tá ao vivo não vai ver. Tem um livro que eu gosto muito e eu indico muito, que é uma das minhas disciplinas favoritas. Inclusive o Jepley, ano passado, escreveu um capítulo de livro que já deve estar saindo sobre psicoeducação. Esse livro de psicoeducação é Psicoeducação em Terapia Cognitivo Comportamental. A psicoeducação é uma técnica, tá, que vai nos ajudar muito nesse processo, né, de ajudar o paciente a tomar consciência do problema, o modo de nomear e renomear os sintomas, a questão da adesão ao tratamento, certo? Alguma pergunta? É da Sinopsis, não sei se vocês conhecem, mas é uma editora ótima. É da Marcele Regine de Carvalho. E do Bernard Ranger, gente. Ele é um professor famosíssimo aqui no Brasil. Inclusive, eu tive aula com ele lá no Rio. O cara se garante. Certo? E aí a gente vai chegar numa parte que é muito importante. A gente falando em ansiedade, eu já tava falando de ansiedade. Eu tô em casa, vou mostrar todos os meus cacarecos pra vocês. Vocês conhecem esse... vocês não estão me vendo não, né? Então, quando eu terminar os slides, eu mostro pra vocês. Depois eu mostro. Então, quando eu tô falando, continuando a questão das entrevistas,
Uma coisa muito importante é os documentos e os relatórios que são desenvolvidos com essas entrevistas. Por exemplo, vocês que atendem na Pitágoras, vocês não... muitas vezes vocês encaminham o caso para outra pessoa porque vocês se formam e vão embora. Então, esse documento, essa anamnese que é feita, para a pessoa não ter que fazer de novo, ela é um documento que fica guardado e que outras pessoas terão acesso. Se vocês trabalham no hospital, se vocês trabalham numa clínica, todo mundo vai ter acesso a isso, tá certo? Então, por isso, é muito importante que a gente evite tecnicismo. Então, se a gente usa um termo da Gestalt, por exemplo, atualização criativa, você acha que o psiquiatra vai entender? Que a enfermeira vai entender? Ou que outro psicólogo seja de uma outra abordagem vai entender? Então, é muito importante que a gente evite esses tipos de termo, que são termos abertos, que todas as pessoas da saúde consigam entender. Outra coisa importante é a gente evitar a interpretação. Na anamnese, a gente não tá ali para fazer interpretações, não. A gente tá ali para conhecer aquele sujeito, para ele se apresentar, para ele chegar. Então, por isso que é muito importante que a gente evite, né, ficar falando, eu acho que ele tá triste porque acabou o casamento. Não, não é o momento, não é esse momento. Então, evite colocar interpretações. Uma outra coisa importante, faça um relatório organizado e coerente. Cuidado com a letra, cuidado com o português, né? Seja claro, seja objetivo, use uma linguagem precisa. Tente evitar adjetivos. Ai, fulana veio muito arrumada. Muito arrumada para mim é uma coisa, muito arrumada para você é outra coisa. Dentro do processo, o que é importante é você dizer, olha, a fulana veio de cabelo limpo, veio com uma roupa combinando. Por que uma roupa, uma calça, uma blusa? Aí por que a roupa? Por exemplo, um paciente bipolar em crise de mania, ele acaba, por exemplo, usando uma calça verde-limão, com uma blusa rosa-choque, um chapéu espetaculoso. Então, você tem que descrever como é que a pessoa está vestida, porque no caso de um paciente com um paciente bipolar, o estilo de roupa diz um pouco sobre o seu quadro afetivo. Então, por isso que é importante fazer essa descrição detalhada, evitando subjetivos. Está linda, está arrumada, está maravilhosa, esse tipo de coisa, tá? O próximo slide é o slide, eu tô apresentando pra vocês o SKID, tá certo? O SKID, alguém já apresentou pra vocês? Esse é uma entrevista estruturada para diagnósticos em saúde mental. Gente, eu juro que eu só não sei cadê. Eu acho que já tem impressa, eu vou ver se eu acho. Eu até procurei ontem. Existem dois que eu conheço, que é o Mini e o SKID. Eles são entrevistas exatamente para diagnósticos de transtorno mental. Então, ele tem lá entrevista para depressão, ele tem entrevista para esquizofrenia, entrevista para bipolar. É muito legal, é muito bacana. Eu vou procurar para ver se eu acho para vocês. Vou até anotar para não esquecer. Ver se eu consigo encontrar um SKID ou um Mini para mandar para vocês. Que eles são essas entrevistas estruturadas. É muito bacana para vocês irem, inclusive, estudando os sintomas. Para vocês irem estudando como é que a gente faz essas avaliações, tá? Alguma pergunta? Não? Vocês querem um intervalozinho? Podemos seguir. Alguém? Olha, é Letícia, né? Tem uns 20 slides, mais ou menos, ainda. Agora, gente, essa parte da aula é como se fosse o complemento da aula da semana passada. Então, essa parte da aula de agora tá no mesmo capítulo da aula passada, tá bom? É só o finalzinho do texto. É neuropsicologia e psicopatologias, tá? Vocês estão vendo? Pronto. Quando eu falo em psicopatologias, a gente vai ter a oportunidade depois de aprofundar. Hoje eu tô fazendo só mesmo como é que diz? Um grande apresentação para vocês, mas depois alguns desses transtornos a gente vai tirar uma aula para falar deles, tá bom? Então, quando eu tô falando de psicopatologias, que vocês já devem ter feito a disciplina, eu tô falando de um tripé,
que é o tripé da frequência, da intensidade e do prejuízo. Por que esse tripé é importante? Por exemplo, nós estamos vivendo a quarentena, certo? Então, é natural que algumas pessoas estejam ansiosas, que algumas pessoas estejam deprimidas, que algumas pessoas estejam perdendo sono. Deixa eu ver o que mais. Comendo muito. Às vezes, não sei se vocês já viram aquele meme que é assim, eu depois da quarentena, com 10 quilos a mais, cachaceiro. Já viram esse meme? Pronto. Por que isso? Porque quando a gente tá num momento da nossa vida muito diferente, esse é realmente, acho que talvez um dos momentos mais diferentes que a gente já viveu na história, é natural que isso altere o teu comportamento. Então, por exemplo, no critério frequência e intensidade, eu já não posso pensar com tanto pensar nesse momento. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento diferente. Então, é natural que determinadas características suas acabem se modificando. Mas vamos supor que vai passar a quarentena, vão passar-se alguns meses e vai ficar tudo bem. E você continue apresentando determinados sintomas, como comer muito, roer as unhas, chorar fácil, etc. E aí eu vou estar falando da frequência. Então, você estar ansioso nesse momento é ok, é esperado. Mas se essa ansiedade, ela se prolongar por um período muito além daquilo, e essa frequência, né? Por exemplo, é véspera de prova, é natural que você fique ansioso. É véspera de algum evento que você está esperando há muito tempo. É natural que você fique ansioso, mas se não está acontecendo nada e você fica ansioso e com frequência, a gente precisa ficar muito atento. Uma outra coisa importante, gente, é a intensidade. Por exemplo, eu vou beber água, só um minuto. Por exemplo, a intensidade. Vamos supor que vai ter uma prova e você fica um pouco nervoso, demora mais a dormir à noite, de manhã acorda com muita fome ou sem fome. Ok. Mas se todo dia você acorda assim, né? Ou com muita fome ou sem fome, ou muito nervoso, mesmo sem ter prova, só porque vai ter prova daqui a 3 semanas, daqui a 4 semanas, aí é isso que eu tô falando de intensidade. Então, é um fenômeno que vai acontecer daqui a 4, 5 semanas e hoje você já perde o sono por causa disso. E o prejuízo? O prejuízo é quando você já começa a perceber que essas sensações, essas emoções, elas vão prejudicando a tua vida. Você começa a deixar você não vai fazer a prova porque você tá muito nervoso. Você começa a deixar de dormir, a de render no seu trabalho. Começa a brigar com as pessoas pelo que tá acontecendo. Então, isso vai trazer a questão do prejuízo. Então, quando eu vou falar de psicopatologias, eu tenho que lembrar sempre desse tripé. Porque como hoje a gente vive, digamos assim, muito afetado, a gente vive hoje muito transtornado por tudo que está acontecendo, não é incomum que alguns sintomas surjam, mas a gente precisa avaliar se eles de fato são frequentes, são intensos e eles causam esse prejuízo todo, tá? Para não estar chamando tudo por aí de psicopatologia e tá transformando a vida num grande adoecimento, certo? Estão me ouvindo? Pronto. Aí agora eu vou falar pra vocês um pouquinho do transtorno obsessivo compulsivo. Vocês já ouviram falar? E o que é? Bipolar, não? Que tá confundindo? O transtorno obsessivo compulsivo, ele vai trazer uma série de alterações cognitivas, como o humor. A pessoa vai ter um medo irracional. Se eu não fizer tal coisa, se eu não andar só com o pé direito no azulejo esquerdo, vai cair um raio e matar minha mãe. É bem absurdo. E a pessoa sabe que é absurdo. E isso tende a deixá-la irritada, agressiva, angustiada, preocupada. Geralmente ela vai trazer toda uma série de comportamentos ritualizados, né? Aquela pessoa que de manhã tem que
Eu imagino, gente, que pós essa pandemia aí de álcool em gel e lavar muito a mão, eu acho que nós sairemos aí com uma série de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Tô aqui desconfiando. Imagina que essas pessoas, elas têm pensamentos e ideias exageradas e irracionais. Então, assim, pra que lavar toda a louça com água sanitária? Geralmente a gente pede pra usar água sanitária porque quer matar o vírus de uma coisa que vem de fora, mas, pô, lavar a louça com água sanitária, né? A gente tem casos de pacientes que lavam. Eu já tive o caso de um paciente que ele gastava um sabonete por dia. Então, assim, e isso geralmente está muito ligado, né? Por que eu acho que a gente vai ter muitas pessoas com toque pós esse período que a gente está vivendo? Porque muitos desses medos são ligados à saúde e muitos desses medos são ligados à higiene, à simetria, à organização, à perfeição, né? Então, essa coisa do ritual, isso é muito sério. Uma outra coisa que é muito característico do paciente com transtorno obsessivo compulsivo é a agitação e o isolamento social. Então, ele se isola para evitar o máximo possível que alguém mude a sua rotina, que alguém mude o que está fazendo. E que inclusive, ele tem vergonha, né? Porque ele sabe que é absurdo, ele sabe que não vai cair nenhum raio na cabeça da mãe dele, ele sabe que não vai, mas mesmo assim ele não consegue, é muito mais forte que ele. E neurologicamente, de onde é que vem o toque? Então, o toque, ele é um problema no esquema semiautomático de checagem. Por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês trancarem a porta, chegarem no quarto, vixe, será que eu tranquei a porta? Já aconteceu, né? Então, esse é o nosso sistema de checagem. O problema é que uma vez na vida você vai e confere de novo, não é isso? Agora, você imagina que alguém tem esse problema e vai checar tudo o tempo todo. É por isso que eles fazem tudo várias vezes. É por isso que eles repetem, criam rituais para diminuir essa ansiedade gerada pelo sistema de checagem. E esse sistema de checagem... Oi. Então, pronto, eu acabei de achar aqui, como a gente tinha comentado, o acumulador, que é aquela pessoa que acumula coisas, sai pegando tudo que vê, não se desfaz de nada, ele ainda não é... Ele é considerado uma questão compulsiva, mas ainda não tá claro, né? Não existe ainda uma definição se ele é um transtorno específico, isolado, ou se ele é um sintoma de um outro problema, como o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente ainda não tem uma coisa bem específica para isso, tá? Então, a gente ainda, como eu já comentei com vocês, a gente acredita aí que seja eu acredito que seja uma manifestação de um sintoma, tá, gente? Mas ainda não é consenso. E essa manifestação, ela se dá a que nível neurológico? Isso vai ter um envolvimento muito pesado dos gânglios da base, principalmente no que diz respeito à sua relação com o lóbulo frontal. Porque são essas regiões responsáveis pelas nossas respostas automáticas. Então, assim, os núcleos da base, né, juntamente com o cerebelo, ele vai interagir com o córtex e vai criar esses circuitos motores automáticos e semiautomáticos. Então, é nessa região que se processa o problema, que pode ser desde alguma questão de transmissão até alguns problemas que podem ser até mais graves no sentido de estruturação. Então, pode ser desde um problema de transmissão da informação a nível sináptico até algum problema estrutural, que é esses problemas estruturais que a medicação não vai resolver, tá? Então, assim, geralmente quando esses circuitos são conturbados, o nosso córtex ele vai fazer uma interpretação que não é adequada e essas pessoas vão ficar o tempo todo querendo conferir, e aí a gente monta um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, certo? E quando a gente fala no autismo, inclusive fazer propaganda, lá no meu canal no YouTube, onde está essa aula, tem uma aula que eu gravei pro pessoal do GEPLI sobre autismo, tá bom? Então, se alguém quiser assistir também, é uma aula inteira só sobre autismo, então acho que vou poder aprofundar melhor do que eu tô aprofundando aqui. O autismo tá no meu canal no YouTube, no mesmo... Vocês podem estar dando uma olhadinha. Então, o autismo, né? Como vocês já devem ter... Vocês já estudaram bastante autismo, né?
Então, vocês já conhecem bem a questão dos sintomas, a questão da dificuldade em se relacionar, a dificuldade com fala, a dificuldade em comunicação. Vocês já devem ter visto também a dificuldade em olhar nos olhos, em ter interesse por figuras humanas. O fato de muitas vezes a pessoa com autismo se desorganizar e ter crises nervosas. O que a gente já sabe um pouco sobre a questão da neuro, né, em relação a esse transtorno? A gente já sabe que no autismo há um comprometimento da filtragem, organização e inter-relação sensorial a nível troncular. O que vai fazer com que tenha uma bagunça sensorial, porque há uma inundação sensorial, daí o paciente quer se isolar, fugir. Vou explicar de outra forma. Vocês têm que pensar que... Lembra daquela aula de... Eu já dei... Pronto, quando eu falei sobre o cérebro do adolescente, eu mostrei pra vocês o neurônio, lembra? Lembra que eu mostrei pra vocês como é que ocorre a sinapse, a transmissão da mensagem? A pessoa com autismo, essa mensagem ela é mais lenta. Então, ela passa muito mais tempo para acontecer. É por isso que a pessoa com autismo ela tem problemas sensoriais, né? Ela se perturba, ela não gosta de zoada. Porque a mensagem para você que passa em X segundos, para ela vai passar 20 vezes mais demorado. Então, quando você recebe muitos estímulos, fica tudo na cabeça dela ao mesmo tempo, fica aquele monte de informação e ela acaba se perturbando e se desorganizando. Certo? Deu para entender? Pessoal, alguma dúvida? Tá. Lembrando para vocês do neurônio e de como os neurônios eles vão trocando informação. Quando essa mensagem passa no nosso cérebro, no cérebro de uma pessoa que não tem nenhum transtorno, ele passa numa velocidade X. Quando ele vai passar no cérebro de uma pessoa com autismo, essa velocidade X é mais lenta, quase 20 vezes. Então, essa mensagem ela fica muito mais tempo no cérebro. Então, ela não consegue processar todas as informações ao mesmo tempo. Eu tenho que olhar para o slide, eu tenho que ver a fala da professora Carla, eu tenho que ver se não está quente, eu tenho que ver se meu café está quente. Então, quando existe esse excesso de informações que vêm de fora, é como se todos os neurônios deles se processassem de forma mais lenta. Então, acaba dando realmente esse tilt e eles tendem a se isolar, não querer compartilhar com os outros, porque eles não gostam muito desse excesso de informação. Ok? Na outra aula eu explico um pouco melhor, depois vocês quiserem dar uma olhadinha. Aí a gente vai chegar na depressão, né? Que acredito eu que é um transtorno que nós já temos, né? Esse ano, eu lembro quando eu fazia faculdade, dizia-se que em 2020 a depressão seria a maior causa de incapacidade do mundo. Eu achava que 2020 não chegava nunca, mas estamos em 2020, né, gente? E infelizmente, acredito eu, que os quadros... Eu tô aqui realmente muito sofrida, pensando nessas pessoas que têm toque, essas pessoas que têm depressão, como é que elas não estão nessa quarentena, né? Então, a depressão, ela é um transtorno afetivo, né? E como transtorno afetivo, ela vai atacar o humor. Então, algumas características, né, da pessoa com depressão... não é incomum que a pessoa com depressão também tenha ansiedade. Então, geralmente, ela tem tristeza, apatia, perca de vontade de fazer as coisas que geralmente gosta de fazer. Ela tem desesperança, ela acha que nada vai funcionar, que nada vai dar certo. Ela tem pensamentos repetitivos, ela não se concentra, ela tá muito lenta. Não é incomum também pensamentos suicidas. Ela pode apresentar quadros, né? Ou fome excessiva, ou fome nenhuma, inquietação, ou lentificação, dores, mal-estar. Em geral, ela pode estar ou muito triste, ou muito agitada, ou muito irritada. E, infelizmente, é um transtorno muito comum, né? E muito prevalente. E como é que acontece na depressão, né? Em geral, é um problema de neurotransmissor que desregula o humor, principalmente para o lado da tristeza. Tanto que as medicações na psicofarmacologia vai dizer que as medicações para depressão são medicações que tentam segurar os neurotransmissores da alegria, né? Que é a endorfina, a ocitocina. Então, essas medicações, os antidepressivos, elas entram no organismo e tentam segurar um pouco esses neurotransmissores. Aí o que eu sempre digo para os meus pacientes: não adianta você tomar antidepressivo e você não fazer nada que vai gerar essa endorfina e essa ocitocina. Você precisa estar ali se ajudando, né? Fazendo atividade física, fazendo coisas que você gosta,
Porque o organismo, as medicações não vão fabricar esses neurotransmissores do prazer. Você tem que fabricar e a medicação tem que segurar, tá certo? Alguma dúvida? Então, gente, depressão pode dar em qualquer fase da vida. Não necessariamente, ela pode também estar ligada a outros fatores, né? Como algumas doenças fisiológicas. Acho que em 2016 a gente teve, acho que vocês devem lembrar, aquele episódio de surto de chikungunya, né? Então, muitos pacientes foram diagnosticados com depressão porque a chikungunya atacou o sistema nervoso central. Então, trouxe vários sintomas em relação à depressão. Então, a gente tem que ficar de olho. Porque nem toda depressão necessariamente vai ser só por questões... Na verdade, nunca é só por questões comportamentais, né? Existem muitas questões biológicas que estão envolvidas nesses processos. A próxima item que eu ia falar são psicoses tóxicas. São pessoas que elas vão alucinar por conta de estimulantes. Que aí vai entrar maconha, cocaína, alucinógenos como um todo. Não tão comum, mas, por exemplo, desidratação, né? Pessoas que não... Vocês já viram aquele filme que a pessoa tá morrendo de sede, vê um oásis, né? Eu não sei se aquilo é real. Mas a gente sabe que pessoas desidratadas, elas podem vir ter episódios, né? Pequenos episódios de alucinação. E outra coisa são alergias. Não é incomum a gente ter pessoas que são alérgicas a um tipo de medicação que se chama extrapiramidal. Então, elas podem vir a ter crises de alucinação após ingerirem essas medicações, tá? Então, não é incomum, por exemplo, é uma medicação que se usa muito em anestesia. Então, não é incomum que pessoas pós-parto, pessoas que fizeram algum procedimento cirúrgico possam vir apresentar algum quadro e que é muito importante que a gente fique atento se não era essa alergia, tá bom? Então, essas psicoses tóxicas podem ser desde intoxicação por monóxido de carbono, então tá tendo um incêndio, você pode realmente se intoxicar, ou então por drogas, né, como vocês já devem saber, geralmente elas vão levar lesões no hipocampo talâmico, que vai comprometer principalmente a memória recente, e não necessariamente precisa ter uma lesão, né, não precisa exatamente machucar, mas esse uso de droga pode alterar a funcionalidade dessa área, que faz com que a pessoa tenha alucinações. Então, lembrando que essas alucinações elas vão ocorrer no processo de memória recente, certo? O próximo é em relação à ansiedade, a temida ansiedade, a famosa ansiedade, né? A ansiedade realmente é uma temática que vem mexendo muito com a nossa sociedade. Acho que o século XXI, infelizmente, é marcado muito por esses processos ansiogênicos. E em época de coronavírus, então, nem se fala, né? A ansiedade, ela vai marcar muitas questões de humor também, né? Como preocupação excessiva, medo irracional, insegurança, falta de humor, ressentimento. Geralmente a ansiedade ela é marcada por muitos pensamentos acelerados, falta de concentração, uma preocupação exagerada e constante com a realidade. A pessoa ansiosa ela vai sentir a dor de vários formatos, né? Desde tensão muscular, dores em locais específicos, dor de barriga é o mais comum, né? A gente sabe que por que o nosso intestino sofre tanto, porque tem muitos neurônios no nosso intestino. Em geral, as pessoas acham que sempre vai acontecer uma coisa ruim, elas têm um medo constante, então elas têm muita dificuldade em lidar com os próprios pensamentos. E a nível neurológico, o que é que acontece quando a gente está ansioso, né? Então, geralmente é um excesso lá na amígdala. A amígdala não é aqui, gente, a amígdala é no cérebro, é bem pequenininho. Então, essas reações vai fazer com que a pessoa se preocupe de forma excessiva. Inclusive a amígdala na adolescência, como eu falei pra vocês, o nosso cérebro, ele só vai estar ali mais maduro por volta dos 19, 20 anos. Então, durante a nossa adolescência, essas nossas reações emocionais, elas se processam na amígdala. Então, essa coisa do planejamento, da organização, também fica por conta da amígdala. É por isso que o adolescente ele é tão passional, né? Ele é tão movido a esse tipo de atitude. Então, a ansiedade, ela se processa a nível de amígdala, então por isso que isso mexe tanto com a gente, né? É tão forte. Aí nós vamos falar um pouquinho do TDAH. O TDAH a gente vai ter uma aula só pra falar deles, tá certo?
Mudou os parâmetros do TDAH. Antigamente a gente considerava... Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, por isso que é importante a gente estar sempre utilizando artigos atuais. Quando eu era estudante de psicologia, o TDAH ele só dava em criança. Agora o TDAH já dá em adulto também, em idoso. O TDAH não tem cura. E o TDAH, quando eu estudava, até ano passado, na verdade, existia o TDAH predominantemente hiperativo e o TDAH desatento. Ano passado eles mudaram as regras, então a partir de agora só existe TDAH se ele tiver a combinação dos dois sintomas, tá certo? E a gente vai ter uma aula só pra falar disso. O TDAH, em geral, tá ligado a problemas atencionais. A região responsável pela questão da atenção é a interconexão fronto-baso-mesoencefálica. É ela que vai regular a nossa atenção e é nessa região do cérebro que vai se processar os problemas de quem tem TDAH, por isso que é possível ver a nível de neuroimagem. Em geral, essas crianças muito hiperativas, elas vão apresentar sintomas que podem ser confundidos com a mania que a gente vai já falar um pouquinho no bipolar, que são quadros de euforia, certo? E a gente vai poder aprofundar melhor quando a gente for ter nossa aulinha só de TDAH, tá? E vamos ao transtorno bipolar. O transtorno bipolar, que é um transtorno que eu conheço super bem. Ao longo da minha vida de estudante, né? Eu trabalhei no ambulatório de transtorno bipolar da UFC. Passei 4 anos lá, gente. Atendi muito bipolar. E foi uma experiência maravilhosa. Sou autora de um livro, Você é Bipolar, tá bem o livro. Já mostrar tudo em um livro quando eu tirar aqui o data show, o slide pra vocês. E o transtorno bipolar, ele é um transtorno que ele é caracterizado pela mudança de humor. Então, assim, muitas pessoas acham que a pessoa bipolar, ela tá aqui feliz e depois fica triste. Tá feliz e fica triste. Não é bem assim. Existem casos assim, mas são casos raros, que a gente vai chamar de cicladores rápidos. Em geral, o que vai caracterizar o transtorno bipolar é a mania. A depressão, ela é mais fácil de ser caracterizada e muitas vezes isso leva as pessoas a serem diagnosticadas com depressão e cerca de 10 anos depois que elas vão ser diagnosticadas com transtorno bipolar. Porque não é incomum que a gente acredite que a mania é uma fase boa da vida, digamos assim. A gente vive numa sociedade que estimula muito os excessos. O excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de namoro, o excesso de trabalho. Então, muitas vezes o paciente bipolar, quando entra em fase de mania, ele é considerado uma pessoa ousada. Então, eu sou empresário, eu resolvo... Oi? Pode falar. Melhorou? Tá me ouvindo? Pronto. Então, assim... Tá bom. Eu sou empresário e eu pego 3 milhões emprestado e faço aí uma compra gigante. A sociedade acha isso bonito. Mas muitas vezes, na verdade, isso é característica do transtorno bipolar. Então, a mania é caracterizado por isso. E muitas vezes a sociedade moderna que a gente vive estimula os excessos, né? Alguns psicanalistas vão falar que na época do Freud, o Freud falava de uma sociedade faltosa. E hoje a gente vive uma sociedade de excessos. Então, muitas vezes é difícil você diagnosticar o transtorno bipolar por conta disso, né? Por conta desse movimento da sociedade de achar bonito os excessos, de valorizar os excessos, não entender isso como uma patologia. A nível neurológico, em geral, os pacientes bipolares, eles vão ter problemas nos órbitos frontais, sobretudo no hemisfério direito, né? Em geral, é nessa parte que se processa a questão dos problemas maníacos. E não é incomum que alguns pacientes vão apresentar lesões, né, no lóbulo temporal, lesões no lóbulo temporal e no lóbulo parietal, certo? E também não é incomum, que, como a gente falou na lesão do TDAH, que a lesão seja muito parecida. Lembrando, quando eu falo em lesão em transtorno psicopatológico, eu não estou falando de lesões muito significativas. Então, são lesões leves, são mudanças na alteração da velocidade do neurotransmissor. Então, são coisas muito sutis, que muitas vezes não vão aparecer nos exames.
neurológico ou de neuroimagem, a não ser que sejam técnicas muito avançadas, que não é muito comum. Então, não é muito comum o psiquiatra estar pedindo esses exames neurológicos, tá certo? Gente, alguma dúvida?